Ô, Sérgio, qual que é a diferença da NASA, da empresa do Jeff Bezos e também da empresa do Elon Musk? Nós temos essas 3 grandes empresas que lançam foguetes aí, vamos dizer assim, né? Vamos colocar a NASA como uma empresa também. Do governo americano, creio eu. Qual dessas empresas que vai fazer essa... Vamos lá. Qual dessas 3 grandes nomes aí que vão fazer essa pesquisa nessa Lua? E qual que é a diferença, então, entre elas? Qual que você acha mais importante também? Então, vamos lá. Isso aí é muito legal, cara, porque isso aí leva a gente... Aliás, vocês que mexem com a área de negócio, é até importante, porque o espaço hoje... Existe um negócio muito legal chamado Space Business, entendeu? Você mandar coisa para o espaço virou um negócio. Então, vamos lá. Até 2010, mais ou menos, a gente chama que o espaço era um negócio chamado Big Space. O que é o Big Space? O Big Space ele era dominado pelas agências governamentais. Então, NASA, Agência Espacial Europeia, Agência Espacial Japonesa, Agência Espacial Indiana, Agência Espacial Chinesa, canadense, brasileira, embora brasileira a gente deixe de lado por enquanto. Mas só as grandes agências é que tinham capacidade de ter um foguete e mandar um satélite para o espaço. Então a gente chama esse período da exploração espacial de Big Space, que é a década de final da década de 50, 60, 70, 80, 90, início dos anos 2000, era só dominado por agências governamentais. Eram essas agências que mandavam em tudo. Os satélites eram gigantescos, são satélites de toneladas, 3 toneladas, 5 toneladas, coisa grande. Aí, o que aconteceu com o passar do tempo? As coisas foram se desenvolvendo, os satélites começaram a diminuir de tamanho. O que um satélite de 5 toneladas fazia, hoje eu consigo fazer com um satélite que é do tamanho de uma caixa de sapato. E aí, eu não precisava mais de um foguete gigantesco para lançar um satélite do tamanho de uma caixa de sapato. Eu poderia ter um foguete um pouco menor para fazer isso. Beleza. Isso aí foi um negócio que começou a surgir. Nos Estados Unidos surgiu uma empresa, muito antes da SpaceX, chamada ULA. Essa empresa ULA, ela é uma junção de 2 grandes empresas americanas. Uma chamada Lockheed Martin. Para quem não conhece, a Lockheed é a empresa que faz os caças famosos americanos, é uma empresa grande no setor militar. E a Boeing, todo mundo conhece. Então essas 2 empresas criaram a ULA, que existe até hoje. A NASA, ela teve o programa do ônibus espacial, que era aquele foguetão gigantesco, e aí vão colocar um número. Cada lançamento do ônibus espacial custava 1,5 bilhão de dólares. 1,5 bilhão, guarda esse número aí. A NASA teve 2 grandes acidentes. Morreram 14 astronautas. Então, vamos lá. O ônibus espacial ele não era seguro e ele era extremamente caro. Entendeu? A NASA, então, fez o seguinte. Ela tomou a seguinte decisão. Eu, NASA, não quero mais cuidar da órbita baixa da Terra, que é até onde fica a estação espacial ali. Eu vou abrir este mercado para empresas. E é aí, nesse momento, que surge, por exemplo, a SpaceX. A SpaceX surge nesse exato momento aí. O Elon Musk, paralelo a tudo isso, ele era um cara que ele já gostava de espaço, um nerdão e tal, programava, não sei o quê. Ele, visionário, quando ele vendeu lá o PayPal e não sei o quê, ele pegou toda a grana do PayPal, toda, e construiu 4 foguetes. O Falcon 1, que a gente chama, que eram 4 foguetes. E ele provou para a NASA, no último lançamento, que ele era capaz de colocar uma carga no espaço. Quando ele provou isso para a NASA falou, opa, tá aqui, cara, vou te contratar. Entendeu? Então, você perguntou a diferença de empresa, né? A NASA a gente não considera uma empresa, ela é uma agência governamental. E ela contratou empresas para fazer esse serviço para ela. Entre elas, a SpaceX, entre elas a Blue Origin, que é do Jeff Bezos, entre elas a ULA, que eu falei, Astra, e aí tem centenas de empresas. É que a gente fala só dessa aí, que são as maiores mesmo. E ela, quando o Elon Musk provou isso, ele já ganhou um contrato de 2 bilhões de dólares com a NASA. Caramba. Meu Deus. 2 bilhões de Mas dólares. você imagina, o cara pegou toda a grana dele. 100 milhões. 100 milhões de dólares. 100 milhões. E investir em 4 foguetes. O cara tem que ser muito empreendedor e acreditar muito no que ele tá fazendo. E esse é o estilo do Elon Musk. Aliás, leiam aí a biografia do Elon Musk, do Walter Isaacson, que é sensacional. Tudo ou nada. Imagina se tá errado. Ele é assim. Ele é começar do zero, né?
A característica principal do Elon Musk é all-in. Tudo ou nada, né? Tanto que o pessoal da empresa que joga pôquer com ele fala que a pior coisa é jogar pôquer com o Elon Musk. Porque toda vez é all-in. Ele é desse jeito. Ele pegou toda a grana que ele vendeu o PayPal e comprou e fez foguete. Caraca. É loucura. 3 deram errado, o último deu certo. Aí ele começou a vida dele com a NASA. Então a NASA, ela começou a falar assim, opa, legal, então levar carga para a estação espacial, o Elon Musk consegue. Será que vocês conseguem também levar astronauta para a estação? Porque aí eu não preciso cuidar disso também. Abriu uma outra, ela abre licitação, porque ela é uma empresa pública do governo, né? Sim. Então ela abre uma licitação, as empresas vão lá, o Elon Musk ganhou de novo um outro contrato de 2,4 bilhões de dólares. Você acha que a empresa do Elon Musk está à frente da do Jeff Bezos? Tá muito à frente. Em tecnologia. Isso aí tá muito à frente. Isso aí não tem discussão. Não tem mesmo. O Jeff Bezos, ele tá vindo agora que ele vai começar a lançar o foguetão dele, que chama New Glenn e tal, não sei o quê. O outro foguete dele a gente nem conta, porque ele não é orbital. Ele só leva os turistas, né? Faz uma parábola só, né? Então é só isso. Mas tem a Boeing, né? Então agora, não sei se vocês acompanharam aí, o grande drama dos astronautas da Boeing. Os astronautas presos no espaço e não sei o quê. Vocês chegaram a ver essa coisa? Não cheguei a ver, eu não cheguei a ver. Foi bem falado. Foi bem falado, porque acontece. Nessa de mandar astronauta para a estação, porque, vamos lá, na carga não foi só a SpaceX que ganhou, tá? Uma outra empresa americana muito grande, chamada Northrop. O pessoal entender, o setor espacial ele é muito ligado ao setor militar, tá? Então, se você pegar as empresas militares grandes dos Estados Unidos, Northrop Grumman, Lockheed Martin, ULA, Boeing, todas elas têm um braço espacial, que é aquele negócio que eu falei do Space Business. Todas elas têm. Quando foi mandar carga para a estação, não foi só a SpaceX que ganhou. A Northrop também ganhou e ela leva também. Só que o pessoal, a SpaceX é a mais famosa. Quando foi lançar astronauta para a estação, não foi só a SpaceX que ganhou. A Boeing também ganhou. No mesmo dia, as duas ganharam o contrato. Agora vamos lá. O contrato para a SpaceX foi de 2,4 bilhões de dólares. Para a Boeing foi de 4,6. Quase o dobro aí. Nesse período, a SpaceX já mandou 40 astronautas. E a Boeing mandou os 2 lá e não trouxe de volta. Meu Deus. Então, isso está gerando uma confusão, tanto que, eu não sei se vocês acompanham, as ações da Boeing despencaram. Ela trocou de CEO há 2 meses atrás, o CEO novo teve que entrar, porque virou uma crise gigantesca dentro da Boeing por conta disso, entendeu? Ela não conseguiu cumprir o que ela tinha que cumprir. Sim. Então é isso que acontece. Então você tem as empresas. A SpaceX, ela tá muito à frente, cara. A SpaceX, ela já lança muito satélite, entendeu? A gente aqui pode fazer um satélite e ir lá na SpaceX e lançar. A gente faz um satélite do tamanho de uma caixinha de sapato aqui e lança. A gente pagaria aí, hoje você consegue lançar um satélite com 50 mil dólares, entendeu? Coisa que naquele Big Space que eu falei, era inimaginável. Quando essas empresas começaram a movimentar esse mercado, criou-se um novo nome. Então a gente divide a exploração espacial em Big Space e no New Space. Então o New Space é essa que é aberta, startups, empresas. Então, por exemplo, para quem não sabe, a gente não tem um satélite bom para fazer foto da Amazônia, para estudar queimada, por exemplo. Exato. A gente compra de uma empresa americana chamada Planet, que todo dia às 10h30 da manhã ela passa com a frota de satélites dela em cima da Amazônia. A gente vai lá e compra a imagem. A Planet é uma empresa pequena, entendeu? É como se fosse uma startup. Só que eles fizeram um satélite, colocaram o satélite é desse tamaninho assim, colocaram uma câmera muito boa nele, acabou. Ganhou uma grana comprando. E aí, só para terminar, lembra que eu falei que o ônibus espacial era 1,5 bilhão? Sim. Essa ULA, que é essa outra empresa, ela lança foguete também e custa 400 milhões. Aí você vai falar, poxa, já caiu bastante, né? O Falcon 9, que é o foguetão do Elon Musk, se você comprar ele hoje, novo, para lançar, 90 milhões.